A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Glória a Deus. Que bom, né? Estamos aqui para adorar esse Deus que é vivo. Abra sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, capítulo 2. O versículo é o 9 até o versículo de número 11. Aleluia. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 9 até o versículo 11. Está bem lá pertinho do Apocalipse. Depois do Pedro tem o João, o Judas, Apocalipse. Então está bem pertinho mesmo do Apocalipse. Primeira carta de Pedro, no capítulo de número 2, o versículo de número 9 até o versículo de número 11. Aleluia. Deus abençoe. Glória a Deus. A água é bom, o pregador precisa de água. Quem achou diz amém? Então diz assim a palavra do Senhor: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Versículo de número 11: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Amém. Pode se assentar. Irmãos, eu quero falar hoje sobre um tema super interessante, que nós pegamos aqui no versículo de número 11 que nós lemos, que diz que nós somos peregrinos em uma terra. Esse planeta que nós estamos, nós não somos daqui, nós somos peregrinos, e nós somos comparados com o povo de Israel, que saiu do Egito para ir a uma terra prometida. Assim como eles, nós saímos do Egito para ir à terra prometida também, a Canaã celestial, Nova Jerusalém. A promessa que o povo de Israel tinha era de uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. Comparando a promessa que eles tinham com a nossa, nós estamos muito melhores do que eles. A nossa terra é muito melhor do que a terra que eles tinham para herdar. Porém, as lições são as mesmas. E por isso, nisso eu quero trazer para vocês que eles, o erro deles tem muito a nos ensinar. O jeito que eles se conduziram no deserto tem muito a nos ensinar nos dias de hoje. Observe bem que o povo de Israel saiu rumo àquela terra prometida. Porém, a Bíblia vai dizer que quase todos eles morreram no deserto. E sabe quem que pediu isso? Por isso que é bom você cuidar com o que você ora e com o que você fala. Sabe o que o povo de Israel falou lá em Números capítulo 14, versículo de número 2? Quem dera morrêssemos nesse deserto. Você sabe por que você tem que cuidar com o que você fala, com o que você ora? Porque Deus ouve. Se você estiver passando por uma adversidade e você clamar a Deus dizendo: socorre-me Deus, eu preciso de ajuda, Deus ouve. Mas se você murmurar baixinho dizendo: oh vida miserável, Deus ouve. Então o povo de Israel disse: oxalá, quem dera, oh vida, se morrêssemos nesse deserto.
Deus ouviu a oração. E sabe o que aconteceu? Eles morreram todos no deserto, com exceção de Josué e Caleb. Por quê? Porque a Bíblia diz lá em Números, capítulo de número 14, que Caleb perseverou em seguir ao Senhor. 14 e versículo 24: mas em Caleb houve outro espírito, e perseverou em seguir-me. Por causa disso ele entrou na terra prometida, mas os outros ficaram todos no deserto. Mas não é só isso também. O povo de Israel ficaram 40 anos peregrinando em um deserto. Agora observe bem, eu vou te explicar o que é deserto. Aproximadamente 20% da terra em que habitamos é deserto. 80% é terra boa, 20% é deserto. Nos desertos quentes, durante o dia faz 50 graus centígrados de temperatura. É alto. Se você não é acostumado a viver aqui no Paraná, no Rio Grande do Sul, se você é lá de Gramado e for jogado dentro de um deserto que faz 50 graus centígrados, provavelmente seus miolos vão ferver. E não é à toa que, por causa do calor, as pessoas começam a ter alucinações e começam a ver coisas que não existem. A pessoa corre de encontro à água e bebe areia pensando que está bebendo água. É tão grande o calor que ferve, os neurônios começam a se confundir, dá curto um com o outro. Só que de noite, irmão, aí não tem mais esse calor. Sabe o que acontece? Fica mais ou menos 10 graus centígrados negativo. Então é bem frio durante a noite e é bem quente durante o dia. Impossível viver no deserto, segundo a nossa capacidade. O maior deserto que existe no nosso planeta, ele tem 14 mil metros quadrados e é um deserto gelado, a Antártida. O segundo maior deserto é o deserto do Saara, que está na África, e tem 9 mil metros quadrados, é grande também. Eu tenho aqui 7 desertos enormes dentro do mundo. Mas uma coisa que vai te espantar: você sabia que no Brasil existe um deserto também? E é visitado, é ponto turístico no Brasil. O deserto inundável do Brasil. Por que inundável? Porque nesse deserto chove bastante para lá e inunda todo o deserto. E daí fica tudo bonitinho, com águas, tudo floresce. De repente aquela água desaparece, a natureza, a vida desaparece, fica um deserto. Por uns 4 ou 5 meses não tem vida nenhuma. De repente inunda tudo de novo e está tudo bonitinho. E ele é traiçoeiro. Deserto inundável. Aqui no Brasil, lá no Maranhão, ele tem mais ou menos 1.550 metros quadrados. E é visitado por pessoas do mundo inteiro. Isso é deserto. Pastor, que tipo que foi o deserto que Israel atravessou? Vou falar. O deserto que Israel atravessou, a distância percorrida lá do Egito até a cidade santa, a Terra Santa, a Terra Santa, era de 425 quilômetros. Observe, volte a olhar, olha para mim aqui. A distância era 425 quilômetros. Com a modernização, com a ciência, com a tecnologia, hoje de carro você leva menos de 6 horas. Você me ouviu? Hoje de carro você percorre toda essa distância em menos de 6 horas. Se você for a pé, você vai levar em torno de 6 a 7 dias. As caravanas que peregrinavam nesse tempo levavam em torno de 1 mês para percorrer toda essa distância de 456 quilômetros.
Ué, mas se leva 6 horas de carro, leva 7 dias para andar, se as caravanas do tempo levavam 1 mês, como que Israel passou 40 anos? Isso chama-se murmuração. Murmurou, sofreu. Deus tem coisas na sua vida que já era para ter acontecido, mas você quis ser inteligente e abriu a boca e começou a falar, e aquilo que já era para você ter possuído está sendo em teste, você está em prova. Você sabia que o número 40 na Bíblia, ele é simbólico? 40 sempre é teste, provação. Quer ver? Moisés ficou para receber a lei durante 40 dias e 40 noites. Esses exploradores, esses espias, eles foram para peregrinar nessa terra, para conhecer a terra, e ficaram 40 dias espiando a terra. Davi reinou 40 anos, Salomão também 40 anos. E em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo de número 21, vai dizer que Saul também reinou 40 anos. A caminhada de Elias até Horebe, 40 dias. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Depois que Jesus ressuscitou, caminhou com os discípulos cerca de 40 dias. 40 na Bíblia é símbolo, sinônimo, é tipo de provação, teste. E é engraçado que a igreja primitiva, a igreja do começo, eles acreditavam que Jesus viria e os arrebataria naquela mesma geração. Observe a promessa. Os irmãos, os discípulos estão andando, olhando para cima e vendo Jesus subir. Está subindo, está indo, vai desaparecer. Os anjos descem e dizem: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Este mesmo que viste subir, vai descer. Então a promessa é básica: nós veremos ele descer, nós vamos ver ele descer. Esperava-se na mesma geração. O apóstolo Paulo disse: o arrebatamento vai ser assim, a trombeta vai soar, aqueles que estão mortos em Cristo vão ressuscitar, e depois nós, os que estivermos vivos, subiremos também. Ele pensava: Jesus logo vem e nós subiremos com ele. João disse: filhinhos, é já a última hora. Aquela geração não viu Jesus arrebatar a igreja. A outra geração também não viu. E os tempos foram se passando, e a igreja caiu numa decadência, que se você colocasse Cristo e a igreja, era uma coisa oposta da outra. Cristo e igreja, nada a ver. Em 1500 aconteceu uma reforma, e as pessoas começaram a buscar voltar aos princípios, voltar a ser igual Cristo, voltar aquele evangelho verdadeiro, aquele evangelho genuíno, aquilo que Jesus ensinou. Era tão prático, tão real. Eles queriam voltar àquilo, e reformas, e reformas, e reformas. E até hoje nós estamos em reforma. Ou reforma demorada. Tem igreja aí que tem 50 títulos, né? Reforma, da reforma, da reforma, da reforma, da reformada. É tanta reforma. E quando eu olho para o sistema de culto, quando eu olho para a cristandade dos dias atuais, eu digo pensando assim, eu fico imaginando: meu Deus do céu, mais uma reforma necessária. Irmãos, o deserto que estamos passando está se findando. O fim desse deserto é logo ali.
está acabando a peregrinação. Assim, como o povo de Israel que saiu lá do Egito rumo a uma terra prometida, nós também saímos do Egito de pecado, de mundanismo, de corrupção, de escravidão, e agora nós estamos peregrinando rumo a uma terra prometida, a Sião celeste, a Jerusalém celestial. Eu disse, vou dizer de novo, é impossível viver no meio do deserto sem a presença de Deus. Esse deserto sem a presença de Deus, você é fulminado, você não aguenta, você torra, você morre ou fica louco. Aqui você precisa da presença de Deus. Eu vou falar um pouco sobre as coisas que havia nesse deserto. Como eu disse, 50 graus centígrados de calor. Porém, Deus cuidava do seu povo naquele deserto. Deus estava lá para os socorrer. E apesar do grande calor, a caravana de Deus não passava calor. Mas como isso é possível? A Bíblia registra que havia lá durante o dia uma nuvem, uma coluna de nuvem, que trazia sombra, refrigério. Essa nuvem não era só para trazer refrigério, mas também era para guiar o caminho. Aonde a nuvem ia, o povo ia. Se a nuvem parava, o povo parava. Se a nuvem continuava, o povo continuava. Uma vez eu ouvi um pastor contar uma história. Alguém chegou a ele e disse assim: irmão, o irmão é influente aqui na igreja. Eu também sou influente. Nós dois somos influentes aqui. E o nosso pastor aí, o pastor presidente, já está muito velho. E você sabe que eu tenho uma boa porcentagem dos crentes comigo. E o outro disse: não, eu também tenho uma boa porcentagem dos crentes que gostam de mim. Então, nós dois, nós se unem e vamos derrubar o pastor. Nós vamos derrubar o pastor presidente, e daí nós montamos a nossa diretoria, a nossa igreja. Aí o outro pensou: o teu plano é interessante, só que não vai dar certo. Por quê? Porque quando você tentar passar por cima do líder, você está saindo de debaixo da nuvem. E quando você sair debaixo da nuvem, você vai morrer. Eu não estou nessa não, Deus me livre. Prefiro ficar 50 anos aqui como presbítero da igreja, mas nunca passar para fora da nuvem. Saiu de fora da nuvem, morre, não tem direção, perde o caminho, não sabe para onde está indo, ferve a cabeça, fica doido, não fica bom. É melhor ficar debaixo da nuvem. Tem tanta gente que eu conheço que está fora da nuvem, ou que está doidinho para pular fora. Não, uma hora dessa. Faz isso não, rapaz. Fica debaixo da nuvem. O tempo que passar, fique por aqui. Fique debaixo da nuvem, porque debaixo da nuvem você está seguro. Debaixo da nuvem você não se perde, você tem direção certa. Quem ficar debaixo da nuvem vai chegar na cidade santa. Quem ficar debaixo da nuvem vai chegar na Nova Jerusalém. Quem sai por conta própria. Sabe lá Deus aonde vai terminar. Fica debaixo da nuvem. Aleluia. A Bíblia diz em Salmo de número 23, versículo 3, que o Senhor, o nosso pastor, o nosso guia infalível, Ele traz refrigério para a nossa alma. Quem está debaixo da nuvem tem a alma refrigerada, não vive turbado. O Espírito Santo de Deus, através da palavra, refrigera a sua alma. Esta nuvem é a palavra de Deus que nos guia dia após dia e traz refrigério para a nossa alma. Quem não quer a palavra, certamente vai se dar mal.
Durante a noite no deserto, os perigos aumentam. O frio começa a bater forte. Mas só que o povo de Israel, durante a noite, eles tinham uma coluna de fogo que os iluminava. Quando a coluna de fogo está no meio do povo, não importa o tamanho do deserto, a coluna traz luz, ela ilumina o caminho. A coluna faz com que você não se perca e também te aquece do frio. Agora você entende por que tem lugar por aí que está tudo muito frio, porque desviaram da coluna, deixaram a coluna para lá. Aí amor esfriou, fé esfriou, tudo esfriou, culto esfriou, igreja esfriou, está tudo frio. Dá até medo de ficar lá dentro, é frio demais, parece um cemitério. Dá a sensação que você entrou num hospital e as pessoas estão fazendo assim, você, shh, tudo frio, ninguém se anima para nada. É um horror algumas igrejas. As pessoas não esboçam reação. Faça pelo menos a cara de mal, para o pregador perceber que você não está gostando. Ou dê glória, bate palma, pula, se mexe. Ou pelo menos mostra que está observando, que está ouvindo o que está sendo pregado. Porque tem lugar, meu irmão, está tão frio, que a pessoa que não é cristão entra dentro daquela igreja e ele fala, não vou ficar aqui não. Ixi, lá em casa o negócio é mais fervoroso, lá em casa o negócio é mais animado. Meu irmão, falta de coluna de fogo, acabou a igreja. A igreja só vai chegar na Sião Celeste se essa coluna de fogo tiver sobre a sua vida. Perdeu essa coluna, perdeu a direção. E à noite você se perde mesmo. À noite você se perde mesmo. Você caminha sem saber que está indo para dentro de um buraco. E quando você pensar que vai acordar, não acorda mais, já era tarde, já é tarde demais. À noite precisa da coluna de fogo. Atos capítulo 13, versículo 52. O Espírito Santo de Deus é esta coluna que traz calor, que traz vida, que traz luz e que traz direção para a igreja, que guia a igreja pelo caminho certo. Não perca o Espírito Santo, não perca o contato com o Espírito Santo. Sabe o que acontece durante a noite no deserto? As feras selvagens, que não andavam durante o dia porque era muito quente, saem para caçar à noite. Cobras, lagartos e outros animais do deserto. Se você ler a Bíblia, você vai perceber que o povo de Israel peregrinou por 40 anos no deserto, e só é citado uma vez que eles foram atacados por víboras. E eles foram atacados por víboras porque a Bíblia diz lá em Números, capítulo de número 21, versículo de número 5 e versículo de número 6, que eles murmuraram de Deus, começaram a murmurar, e por causa da murmuração, a Bíblia diz no versículo 6, que o Senhor enviou as serpentes. Ai, ai, ai. Tem gente que está sofrendo, está penando, está se arrastando, está para morrer, porque peca contra Deus. E quando você peca contra Deus, a serpente é liberada. Mas se você estiver com a sua boca em louvor a Deus, gratidão a Deus, bendizendo a Deus, a serpente não vai chegar perto. A coluna de fogo espanta a serpente. A nuvem durante o dia espanta tudo de ruim. Nada pode se chegar aonde a presença de Deus está. Se você tem a presença de Deus, a serpente não lhe pode tocar, o maligno não lhe pode tocar. A Bíblia diz que aquele que é filho de Deus, aquele que é servo de Deus, aquele que está em Deus, o maligno não lhe toca.
Eu fico pasmo, olha, irmão, com a cabeça quente quando eu vejo um crente que tem medo de macumba, medo de bruxaria, medo de não sei do que. Se a Bíblia está dizendo que o anjo do Senhor acampa, se a Bíblia está dizendo que o maligno não pode tocar, como é que fica um negócio desse? Aí Deus vai ficar disputando força com o maligno. Ah, cuida ali, pega lá, libera um anjo aí para salvar aquele crente lá. Não é assim não, irmão. Deus tem o controle na mão. O maligno não pode tocar. Se ele pudesse tocar na tua vida, ele não ia tocar, ele ia te matar. Pedro disse que o diabo ele anda ao derredor, não é ao redor. Ao redor está o anjo, ao derredor está o diabo. Ele está, mas olha, se liberar ele acaba com a tua vida. Ele está com vontade de tragar, com vontade de matar, ele está com raiva, com ódio, mas ele não pode. Assim também era o povo de Israel caminhando no meio do deserto. Nada podia pegar, atacar. O diabo podia enviar os demônios para lá, não aonde o povo de Israel estava, porque eram protegidos do Senhor. Para mim não cansar os irmãos, o povo de Israel peregrinando por 40 anos do deserto, só para dar uma clareada na sua mente, a Bíblia registra que saíram mais de 600 mil homens do Egito, fora mulheres e crianças. Então a caravana aqui era mais ou menos 1 milhão de pessoas caminhando no deserto. Será que 1 milhão de pessoas come? O que você acha, irmão, de prover alimento por um dia para 1 milhão de pessoas? Só um dia. Você arrumou uma conta pro resto da sua vida. E o povo caminhava no deserto, e como todo mundo, eles precisavam se alimentar. E eles não passaram fome, porque a Bíblia diz que Deus mandava maná. O pão caía do céu. A respeito do maná, tem algumas coisas importantes. A Bíblia registra que todos os dias eles colhiam. Sabe por que muito crente enfraquece? Porque ele se alimenta de 30 em 30 dias. Outros se alimentam de semana em semana. Cada domingo ele se alimenta. Mas feliz é o cristão que todos os dias lê pelo menos um pouquinho do maná celestial. Pelo menos uma porçãozinha da palavra de Deus. Pelo menos um pouquinho, dá uma meditada. Lê provérbio, lê um provérbio por dia, lê um salmo por dia, lê um capítulo da Bíblia por dia. Se achar que é pouco, leia 3, 4 capítulos por dia. Leia a Bíblia, estude. Compre um devocional e todos os dias estude. Bíblia, o povo todos os dias colhia, todos os dias, com exceção do sábado, todos os dias eles colhiam. Interessante também, meu irmão, preste bem atenção no que eu vou dizer, que eles não podiam, por exemplo, eu contrato o Gabriel e falo: Gabriel, vou te pagar um salário para você pegar pão e trazer aqui em casa. Aí eu vou ficar dormindo e você, Gabriel, vai lá e colhe a sua porção e a minha porção, beleza? Aí eu ficava dormindo, o Gabriel ia lá, colhia a porção da família dele e a minha, e trazia: tá aqui, meu patrão. Não, era cada um colhendo a sua porção. Cada pai de família tinha que se levantar e ir colher a sua porção. Por que eu estou falando isso? Porque hoje, nos dias que nós estamos vivendo, é aquela geração dos crentes 6 horas. Que é isso? Crente que vem 6 horas na igreja? Não, é o crente que encontra o outro e fala: 6 horas por mim lá? 6 horas por mim? Oh, vocês estão em campanha de oração? Então 6 horas por mim lá. Ah, vai ter culto? Ah, não esquece, põe o meu nome na caixinha de oração. Aí 6 horas por mim. Só nessa.
Ele não faz nada, ele não se mexe, ele não levanta o pé. Ele quer que os outros façam por ele. Ele quer que a bênção vá lá na casa dele. Só falta o anjo chegar e dizer: está aqui, pode pegar. Não tem como o senhor deixar aí em cima do criado mudo? Quero nem levantar a mão e pegar. Dá para colocar aí já? É tipo a história do rapaz com casca ou sem casca. Sempre na lerdeza, sempre sem disposição, sempre sem prontidão a fazer. Precisa fazer, precisa correr atrás do alimento, precisa ir atrás do que você quer. Se você ficar pensando que as outras pessoas vão fazer, você morre de fome. É você que tem que pegar o alimento e colocar na boca. Poxa, você não é criança mais. Já faz tanto tempo que você está nesse deserto, está enfrentando adversidades, está enfrentando lutas, está vendo tempestade de areia e tanta coisa, e você está sobrevivendo a tudo isso. Agora, saiba de uma coisa: se alimentar é necessário, e é você quem põe a mão na mesa, pega a comida e come. E o detalhe é o seguinte: tem comida. Não é que não tem, tem, é só pegar e comer, é seu. Pegue e coma. Aleluia. A Bíblia também diz que Deus fez vir cordonizes, porque um dia eles reclamaram e disseram assim: ninguém merece comer esse pão a vida inteira. Um dia vinha de vez em quando um cardápio diferente. Mas queria comer carne. Vocês querem carne? Deus mandou cordonizes, e eles comeram tanta carne que a Bíblia registra que saía carne pelo nariz, pelos ouvidos. Eles não conseguiram comer tanta carne que comeram. Não murmura, não reclama. Se é uma coisa que o crente não deve se preocupar, é com alimentação. Sabe por quê? Leia a Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 25 e 34. Eu vou te dar 25 até o 34. Eu vou te dar uma receita. Toda vez que a ansiedade bater a porta, fala Mateus 6, versículo 25 até o 34. Vai lá e leia. Aí você vai ver Jesus dizendo: não andeis preocupados, não andeis inquietos, não andeis ansiosos com o que haveis de comer ou o que haveis de vestir. Vosso Pai Celestial sabe muito bem que vocês necessitam destas coisas. Olha para os pardal, o Pai cuida deles. E nenhum pardal tem empresa, nenhum pardal tem carteira registrada, nenhum pardal está numa empresa microempreendedor, nenhum pardal é empreendedor. Eles não fazem nada, mas o Pai provê alimento para eles. Vai prover para vocês. Vocês valem mais do que pardais. É Bíblia, irmão. E se nós vivemos só por causa destas coisas, só por causa do pão que perece, a Bíblia chega a dizer que nós somos os mais miseráveis dos homens na terra. Nós não vivemos nesse deserto, irmão. Nós não estamos aqui numa rotina para ficar um dia após o outro vivendo. Não, nós temos um destino. Sião Celeste, Cidade Santa. Lá é tudo melhor, lá é eterno. Não compensa ficar sofrendo por causa de coisas que perecem aqui, se o que Deus tem para lá é muito melhor. Quero encerrar, irmão. Também a Bíblia registra que eles não passavam sede. Por quê? Lá em Números capítulo de número 20, acredita nisso? Saiu água de rocha. Só lembrando, recapitulando, 1 milhão de pessoas. Não é, ei, Cite, olha, presta bem atenção. Às vezes as pessoas lêem os milagres e eles não entendem bem direito o negócio, eles não prestam bem atenção. A pessoa está pensando que o Moisés foi lá e bateu na rocha, e saiu lá um pouquinho d'água, e correram lá e cataram o que dava, e ufa, né? Pelo menos uns 5 aí vão beber água dessa água. Não, irmão, a água verteu da rocha.
1 milhão de pessoas bebeu água e ainda encheu os cantil para levar. Saiu água sem medida. Escuta, começa a enxergar um Deus que pode suprir a tua necessidade, que pode fazer um milagre para te salvar, mas não é um remendo, é algo grande. Quando Deus faz algo grande. Vai depender aí a tua capacidade, o quantos cantil você tem para colocar água. Vai depender da sua capacidade de crer naquilo que Deus está fazendo. Deus diz: vou fazer um grande milagre, aí você me aparece com um cantil de água desse tamanho. É uma vergonha. Todo mundo bebeu água, matou a sede de todo mundo, se abasteceram e partiram. Também diz lá em Êxodo capítulo 15, versículo de número 23 ao 25, que eles chegaram a um lugar e foram beber a água era amarga. E eles disseram: olha, a água que tem aqui não dá para beber. Aí Moisés falou com Deus: o que a gente faz? A água é amarga. Moisés disse: pega, corta uma madeira e joga lá dentro da água amarga. O que tem a ver, irmão? Você já viu, se você pegar uma água amarga, pegar um pedaço de pau e jogar dentro, vai ficar doce? Não, não tem nada a ver. É porque tem gente que fica calculando: mas o que tem a ver? Para de fazer conta e obedece o que Deus mandou. O Moisés pegou, cortou a árvore, jogou lá. Pode beber que a água agora é doce. E o povo bebeu água à vontade. Assim também é na nossa vida, meu irmão. Tudo que for amargo na sua vida pode se tornar doce, só depende mesmo da ação de Deus. Sabe quem é essa água? Essa água é o Espírito Santo. A Bíblia diz que lá em João capítulo 4, versículo 10 e 11, Jesus respondendo à mulher samaritana: se você me pedisse, eu lhe daria água viva. Lá em João 7, ele disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, a fonte é dentro de você, não é externa, é dentro de você. Do seu interior fluirão rios de água viva. Rios no plural, rios. É porque às vezes tem alguém do teu lado que está com sede, então flui rio de água viva dentro de você e toca essa pessoa. Aí do outro lado também tem uma pessoa que está precisando de água, e aquele rio já está indo para lá, então flui outro rio de você e atinge aquele. Rios de água viva, e não um rio, rios fluirão de você, de dentro de você. Vale a pena crer em Jesus. Encerrando, não é uma simples caminhada. Todos os detalhes do meio da caminhada no deserto contam. Não é uma viagem que você sai e chega no final. É uma viagem que é contado tudo no caminho. Tudo que é feito vale a pena. O fim é a eternidade. Quando você chegar, esse povo santo, essa nação adquirida, essa raça eleita, esse sacerdócio real, quando eles entrarem na terra prometida, quando eles entrarem na Nova Jerusalém, vai contar o que eles fizeram durante o deserto, na peregrinação. No tribunal de Cristo você vai ter que dar conta de tudo que você fez através do seu corpo que não era seu, mas a Bíblia diz que é o templo do Espírito Santo, que era templo do Espírito Santo, aonde ele se manifestava, e você será averiguado como sacerdote que era, se você cuidava bem desse corpo que era templo do Espírito Santo, ou você era desleixado com ele. As tuas mãos serão apresentadas, e o que haverá nas tuas mãos? O que vai contar lá no fim da jornada é como você se comportou durante toda a jornada. Não se esqueça disso. Você não é qualquer um. Você não é egípcio. Você não foi, a tua personalidade não foi alterada. Você não é do Egito. E você não está nesse deserto para ficar nele. Você está caminhando nesse deserto, mas aqui não é sua morada. A sua morada é Sião Celeste, é Jerusalém. Você não é daqui.
Não adianta você construir casas e adquirir carros e propriedades e tudo mais por aqui, porque um dia passa e nada mais existe. A areia levou, o vento levou, tudo se foi. Pense em Jerusalém, pense nas coisas que são de cima, pense nas coisas que são eternas. Doe a sua vida para o Evangelho, doe a sua vida para Cristo, faça tudo para que o nome de Cristo seja glorificado, porque vai valer a pena. Vai valer muito a pena. Aleluia. Nesse caminhar, muitos não terminam a viagem. Nesse caminho, muitos não chegam ao final. A verdade, muita gente fica pelo caminho. As pessoas que murmuram não chegam lá. Os adúlteros, aqueles que adulteram as coisas, não chegam lá. É pessoas que pensam que adultério é só pecado de homem com mulher, pecado extraconjugal, relação extraconjugal. A palavra, muita gente adulterou a palavra para seus próprios fins. Ai, o que lhes aguarda é juízo. Isso aqui não é para você se beneficiar. Isso aqui é para você pregar o Evangelho de Cristo, o Evangelho verdadeiro. Isso aqui não é para você angariar fundos, riquezas e prosperar em cima da falta de conhecimento do povo. Isso aqui é para você divulgar Cristo, o Evangelho, a verdade. Muitos que caminham entre nós, mas como diz João, saíram de nós porque não eram dos nossos, porque se fosse dos nossos, tinham ficado conosco. Muitos que se dizem não chegarão lá. Aleluia. Quando você chegar lá, muita coisa que você não entendia na caminhada, você vai entender claramente. Caminhando aqui no deserto, muita coisa você pensa, por que isso é assim? Como eu vi o pastor pregando ontem dizendo, por que eu passo tanta prova? Por que eu passo tanta luta? Por que eu sou tão provado? Você não entende isso agora, mas quando você chega lá, você vai entender. Pessoas melhores do que eu foram ceifadas antes do tempo, e a pessoa vai olhar e vai dizer, mas por que era um crente, tão fiel, tão temente a Deus, um pregador exímio da palavra, tinha um compromisso com a verdade, por que ele foi ceifado antes de tempo? Lá haverá entendimento. Por que alguém que não tem Deus no coração, que vive a oprimir os crentes, se levanta contra? Parece que tem o próprio diabo no coro e não morre. Não morre, não desaparece, não desanima. Ele luta contra sempre, não desiste. E você pensa, Deus, faz alguma coisa, tira essa raça daqui. E ele não, ele fica ali, te incomoda. E você diz, Deus, eu estou sofrendo. Quando você chegar lá, você vai entender. Você vai entender. Por que você orou tanto por uma cura e nunca recebeu? Lá você vai entender. Tudo aquilo que era obscuro, tudo aquilo que não chegava ao entendimento, que não tinha clareza, lá será claro. Você entenderá tudo. Compensa caminhar. Continua caminhando. Pastor, mas as adversidades estão cada vez maiores. Continua caminhando. Continua confiante. Vai crendo. Se tem uma coisa que você tem que dar crédito, é palavra de Deus. Deus. Se algo que compensa crer é em Deus e em sua palavra, creia, porque o final é bênção, é vitória. Se coloque de pé. Nós vamos fazer uma oração. Depois já vamos estar partindo para a celebração
da Santa Ceia do Senhor. Nesta oração você irá falar com Deus para que você consiga pedir a Deus forças e entendimento para que você consiga caminhar nesse deserto sem ficar olhando para as adversidades. Às vezes alguém que está do teu lado começa a murmurar. Não vá pela murmuração de alguém, continua crendo em Deus, continua firme. Nesta oração você vai pedir para Deus para te dar sabedoria, porque a Bíblia diz que sabedoria Deus dá. Então peça sabedoria a Deus, Deus dá. Você vai pedir a Deus forças para Ele te sustentar, para Ele te caminhar, continuar firmando seus passos, continuar caminhando. Peça para que o Espírito Santo se manifeste em você, lá na sua casa, no seu trabalho, sempre, Ele esteja sempre com você, para que Ele mantenha você protegido. Deus de poder, Tu és o Senhor que sustenta a sua palavra. As Tuas promessas, Senhor, nenhuma sequer caem por terra, mas tudo aquilo que o Senhor promete, tudo aquilo que o Senhor faz é verdadeiro. Meu Deus, em nome de Jesus, que a Tua igreja que está clamando agora, Senhor, por uma renovação, por um avivamento, por um trabalhar do Senhor em sua vida, que está clamando, pedindo para que o Senhor venha os sustentar na caminhada, em nome de Jesus, que o Senhor realmente responda às orações e traga vitória para a glória do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.